Ela jogou uma pastilha de limão na boca no momento em que a porta se abriu e Circe voltou. A seu lado, duas das assistentes de Tyler. Bem, suspirou Circe, como um minuto passa depressa. Qual é sua resposta, minha querida? Esta, disse Annabeth e sacou sua faca de bronze. A feiticeira deu um passo atrás, mas sua surpresa logo passou. Olhou-a com desprezo. Realmente, menininha, uma faca contra a minha mágica? Será que isso é sensato? Circe olhou para os assistentes atrás dela, que sorriram. Elas ergueram as mãos como se estivessem se preparando para lançar um feitiço. Corra, eu quis dizer a Annabeth, mas tudo o que consegui fazer foram ruídos de roedor. Os outros porquinhos da Índia guincharam aterrorizados e correram pela gaiola. Meu impulso foi entrar em pânico e me esconder também, mas tinha de pensar em alguma coisa. Não ia suportar perder Annabeth como perder a Tyson. Como será a transformação de Annabeth? Refletiu Circe. Algo pequeno e mal-humorado? Já sei. Um mussaranho. Chamas azuis se contorceram saindo de seus dedos e se enroscaram como serpentes em Annabeth. Eu fiquei olhando horrorizado, mas nada aconteceu. Annabeth continuou sendo Annabeth, só que mais zangada. Ela saltou para a frente e colocou a ponta da faca no pescoço de Circe. Que tal me transformar em uma pantera em vez disso? Uma pantera que está com as garras na sua garganta. Como? Gemeu Circe. Annabeth ergueu meu frasco de vitaminas para a feiticeira ver. Circe uivou de frustração. Maldito seja Hermes com suas multivitaminas. Elas não passam de uma moda passageira. Não podem fazer nada por você. Faça Percy voltar a ser humano, senão, disse Annabeth. Eu não posso. Então você vai ter o que pediu. As assistentes de Circe avançaram um passo, mas sua senhora disse. Recuem. Ela é imune à mágica até que passe o efeito daquela maldita vitamina. Annabeth arrastou Circe até a gaiola dos porquinhos da Índia, derrubou a parte de cima e despejou o restante das pastilhas lá dentro. Não! Gritou Circe. Eu fui o primeiro a conseguir uma vitamina, mas todos os outros porquinhos da Índia também correram para experimentar o novo alimento. À primeira mordida eu me senti pegando fogo por dentro. Roí a vitamina até que ela não parecesse mais tão enorme, e a gaiola ficou menor. E então, de repente, bum! A gaiola explodiu. Eu estava sentado no chão, humano de novo, de algum modo de volta a minhas roupas normais, graças aos deuses, com 6 outros caras que pareciam todos desorientados, piscando e sacudindo a serragem dos cabelos. Não! Gritou Circe. Você não entende. Aqueles são os piores. Um dos homens se pôs em pé, um cara enorme, com uma barba comprida e emaranhada, preta como piche e dentes da mesma cor. Usava roupas que não combinavam, de lã e couro, botas até os joelhos e um chapéu de feltro mole. Os outros homens estavam vestidos de maneira mais simples, calções amarrados abaixo do joelho e camisas brancas manchadas. Todos estavam descalços. Ah! Urrou o homenzarrão. O que a bruxa fez comigo? Não! Gemeu Circe. Annabeth respirou fundo. Eu conheço você. Edward Teach, filho de Ares? Sim, garota, rosnou o homenzarrão. Mas a maioria me chama de Barba Negra. E aquela é a feiticeira que nos capturou, rapazes. Acabem com ela. E depois quero arranjar uma grande tigela de aipo para mim. Ah! Circe gritou. Ela e suas assistentes saíram correndo da sala, perseguidas pelos piratas. Annabeth embainhou sua faca e olhou para mim. Obrigado, balbuciei. Realmente sinto muito. Antes que eu pudesse pensar em um jeito de me desculpar por ter sido tão idiota, ela me pegou em um abraço, depois se afastou com igual velocidade. Estou feliz por você não ser um porquinho da Índia. Eu também. Esperei que meu rosto não estivesse tão vermelho quanto me parecia. Ela desfez as tranças de ouro em seu cabelo.
Venha, cabeça de alga. Precisamos dar o fora enquanto Circe está ocupada. Corremos colina abaixo pelos terraços, passando por funcionários do spa aos berros e piratas saqueando o resort. Os homens do Barba Negra quebraram as tochas polinésias do luau, jogaram emplastros de ervas na piscina e chutaram mesas com toalhas de sauna. Eu quase me senti mal por deixar os piratas rebeldes escapar, mas achei que eles mereciam algum divertimento melhor do que a roda de exercícios dos porquinhos da Índia, depois de ficarem presos em uma gaiola por 3 séculos. Qual navio? Disse Annabeth quando chegamos ao cais. Olhei em volta atordoado. Não podíamos pegar nosso velho bote a remo. Tínhamos de escapar da ilha depressa, mas o que mais poderíamos usar? Um submarino? Um caça a jato? Eu não sabia pilotar nenhuma daquelas coisas. E então eu vi. Ali! Falei. Annabeth piscou. Mas posso fazê-lo funcionar. Como? Não conseguia explicar. De algum modo eu sabia que uma velha embarcação à vela seria a melhor resposta. Agarrei a mão de Annabeth e a puxei para o navio de 3 mastros. Pintado na proa estava o nome que eu só iria decifrar mais tarde. Vingança da Rainha Ana. Berrou Barba Negra em algum lugar atrás de nós. Aqueles patifes estão tomando meu navio! Peguem-nos, rapazes! Nunca vamos conseguir zarpar a tempo, gritou Annabeth enquanto embarcávamos. Olhei em volta para o impossível emaranhado de velas e cordas. O navio estava em ótimas condições para seus 300 anos, mas mesmo uma tripulação de 50 homens levaria várias horas para colocá-lo em movimento. Não tínhamos várias horas. Eu podia ver os piratas correndo escadas abaixo, agitando tochas e talos de aipo. Fechei os olhos e me concentrei nas ondas que batiam no casco, nas correntes oceânicas, nos ventos que me cercavam. De repente, a palavra certa apareceu em minha cabeça. Mastro da Mezena! Gritei. Annabeth me olhou como se eu fosse maluco, mas no segundo seguinte o ar se encheu com o assobio das cordas sendo bruscamente esticadas, o barulho de lonas se desfraldando e polias de madeira rangendo. Annabeth se esquivou quando um cabo voou por cima da sua cabeça e se enroscou nos gurupés. Percy, como... Eu não tinha uma resposta, mas podia sentir o navio reagindo como se fosse parte do meu corpo. Fiz com que as velas se içassem tão facilmente como se estivesse movendo um braço, e fiz o leme virar. O Vingança da Rainha Ana afastou-se do cais numa guinada, e quando os piratas chegaram perto da água já estávamos a caminho, navegando o mar de monstros. Pasta 13. Annabeth tenta ir nadando para casa. Por fim, eu encontrar alguma coisa em que era realmente bom. O Vingança da Rainha Ana respondia ao meu comando. Eu sabia que cordas içar, que velas levantar, em que direção pilotar. Avançamos nas ondas a uma velocidade que estimei em cerca de 10 nós. Eu até entendia perfeitamente como aquilo era rápido, para um navio à vela, extremamente veloz. Tudo parecia perfeito, o vento no rosto, as ondas quebrando na proa. Mas agora que estávamos fora de perigo, eu só pensava na falta que Tyson me fazia e em como estava preocupado com Groover. Não conseguia me recuperar da tremenda atrapalhada que tinha feito na ilha de Circe. Se não fosse por Annabeth, ainda seria um roedor, escondido em uma casinha com um bando de piratas fofinhos e peludos. Ficava pensando no que Circe dissera. Está vendo, Percy? Você revelou seu verdadeiro eu. Eu ainda me sentia transformado. Não só porque, de repente, tinha vontade de comer alface. Estava inquieto, como se o instinto de ser um animalzinho assustado fosse agora parte de mim. Ou talvez sempre tivesse estado ali. É o que de fato me preocupava. Navegamos noite adentro. Annabeth tentou me ajudar a manter a vigilância, mas navegar não era para ela. Depois de algumas horas balançando de um lado para outro, seu rosto estava da cor de guacamole e ela foi para baixo, deitar numa rede. Eu observava o horizonte. Avistei monstros mais de uma vez. Um jorro de água alto como um arranha-céu foi cuspido à luz da lua.
uma fileira de saliências verdes e pontudas serpenteou nas ondas, algo com talvez 30 metros de comprimento, reptiliano. Eu não queria saber. Uma vez vi nereidas, os espíritos femininos luminescentes do mar. Tentei acenar, mas elas desapareceram nas profundezas e fiquei sem saber se tinham ou não me visto. Pouco depois da meia-noite, Annabeth subiu para o convés. Estávamos passando por uma ilha vulcânica fumegante. Na costa, o mar borbulhava e o vapor subia. Uma das forjas de Hefesto, disse Annabeth. Onde ele faz seus monstros de metal? Como os touros de bronze? Ela fez que sim. Dê a volta. Passe bem longe. Ela não precisou dizer 2 vezes. Navegamos afastados da ilha, que logo era apenas uma mancha vermelha de neblina atrás de nós. Olhei para Annabeth. A razão da raiva que tem dos cíclopes, a história sobre como Thalia realmente morreu. O que aconteceu? Era difícil ver sua expressão no escuro. Acho que você merece saber, disse ela afinal. Na noite em que Groover estava nos escoltando para o acampamento, ele ficou confuso, errou o caminho algumas vezes. Lembra que ele lhe contou isso? Eu concordei. Bem, o pior erro levou à cova de um cíclope no Brooklyn. Eles têm cíclopes no Brooklyn? Perguntei. Você não acreditaria quantos, mas não se trata disso. Esse cíclope, ele nos enganou. Conseguiu nos separar dentro de um labirinto de corredores em uma casa velha em Flatbush. E conseguia falar com a voz de qualquer um, Percy. Exatamente como Tyson fez a bordo do Princesa Andrômeda. Ele nos atraiu, um de cada vez. Thalia pensou que estava correndo para salvar Luke. Luke pensou ter me ouvido gritar por socorro. E eu fiquei sozinha no escuro. Tinha 7 anos. Não conseguia nem achar a saída. Ela afastou o cabelo do rosto. Lembro que encontrei a sala principal. Havia ossos espalhados por todo o piso. E lá estavam Thalia, Luke e Groover, com as mãos amarradas e amordaçados, pendurados no teto como presunto defumado. O cíclope estava acendendo um fogo bem ali no piso. Puxei minha faca, mas ele me ouviu. Virou-se e sorriu. Ele falou e, de algum modo, conhecia a voz do meu pai. Acho que simplesmente a extraiu da minha cabeça. Ele disse, agora, Annabeth, não se preocupe. Eu amo você. Você pode ficar aqui comigo. Você pode ficar para sempre. Eu estremeci. O modo como ela contou aquilo, mesmo ali, 6 anos depois, me apavorou mais que qualquer história de fantasma que já ouvira. O que você fez? Eu o esfaqueei no pé. Olhei para ela. Você está brincando. Tinha 7 anos e esfaqueou um cíclope adulto no pé? Ele teria me matado, mas eu o surpreendi. Isso só me deu tempo de correr até Thalia e cortar as cordas das mãos dela. Daí em diante, ela sumiu. Sim, mas ainda assim, foi muita coragem, Annabeth. Ela sacudiu a cabeça. Foi por pouco que escapamos. Ainda tenho pesadelos, Percy. O modo como o cíclope falou com a voz de meu pai. Foi por causa dele que demoramos tanto para chegar ao acampamento. Todos os monstros que estavam nos perseguindo tiveram tempo de nos alcançar. Na verdade, foi por isso que Thalia morreu. Se não fosse aquele cíclope, ela ainda estaria viva. Nós nos sentamos no convés observando a constelação de Hércules erguer-se no céu. Vá para baixo, disse Annabeth por fim. Você precisa descansar um pouco. Eu assenti. Meus olhos estavam pesados, mas quando cheguei embaixo e encontrei uma rede, levei muito tempo para adormecer. Fiquei pensando na história de Annabeth. Se eu fosse ela, pensei, será que teria coragem para partir naquela missão de navegar para a cova de outro cíclope? Eu não sonhei com Groover. Em vez disso, estava de volta ao camarote de Luke a bordo do Princesa Andrômeda. As cortinas estavam abertas. Do lado de fora era noite. Sombras giravam no ar. Vozes sussurravam à minha volta, espíritos dos mortos. Cuidado, elas sussurravam. Armadilhas, ardis. O sarcófago de ouro de Cronos brilhava discretamente, a única fonte de luz no recinto. Um riso frio me assustou. Parecia vir de quilômetros abaixo do navio. Você não tem coragem, jovenzinho. Não pode me deter.
Eu sabia o que tinha de fazer. Precisava abrir aquele caixão. Destampei contra a corrente. Fantasmas esvoaçavam à minha volta como um tornado. Cuidado! Meu coração batia forte. Eu não conseguia obrigar meus pés a se mexer, mas tinha de deter Cronos. Precisava destruir o que quer que estivesse naquela caixa. Então uma menina falou bem ao meu lado. E então, cabeça de alga? Olhei, esperando ver Annabeth, mas a menina não era ela. Usava roupas estilo punk com correntes de prata nos pulsos. Tinha cabelo preto espetado, delineador escuro em volta dos olhos azuis tempestuosos e sardas espalhadas no nariz. Parecia conhecida, mas eu não sabia muito bem por quê. E então? Perguntou. Você vai detê-lo ou não? Eu não conseguia responder. Não conseguia me mexer. A menina revirou os olhos. Ótimo. Deixe comigo e a Aegis. Ela tocou seu pulso e as correntes de prata se transformaram, achatando-se e se expandindo em um enorme escudo. Era de prata e bronze, com a cara monstruosa da Medusa se projetando do centro. Parecia uma máscara mortuária, como se a verdadeira cabeça da Górgona tivesse sido prensada no metal. Eu não sabia se aquilo era de verdade ou se o escudo podia de fato me transformar em pedra, mas desviei o olhar. Só o fato de estar perto daquilo me deixava gelado de medo. Tive a sensação de que, numa luta de verdade, derrotar o portador daquele escudo seria quase impossível. Qualquer inimigo daria meia volta e sairia correndo. A menina puxou sua espada e avançou para o sarcófago. Os fantasmas escuros se separaram para deixá-la passar, espalhando-se frente à terrível aura de seu escudo. Não! Tentei adverti-la. Mas ela não me deu ouvidos. Marchou direto para o sarcófago e empurrou a tampa dourada para o lado. Por um momento ficou ali parada, olhando fixamente para o que havia dentro da caixa. O caixão começou a brilhar. Não! A voz da menina tremia. Não pode ser! Das profundezas do oceano, Cronos riu tão alto que fez tremer o navio inteiro. Não! A menina gritou e o sarcófago a engoliu em uma explosão de luz dourada. Ah! Sentei na rede em um salto. Annabeth me sacudia. Percy, você estava tendo um pesadelo. Precisa levantar. O que foi? Esfreguei os olhos. O que está errado? Terra, disse ela num tom soturno. Estamos nos aproximando da Ilha das Sereias. Mal pude distinguir a ilha à nossa frente. Apenas um ponto escuro na névoa. Quero que me faça um favor, disse Annabeth. As sereias. Estaremos ao alcance do canto delas em breve. Lembrei-me das histórias sobre as sereias. Elas cantavam de modo tão encantador que sua voz enfeitiçava os marinheiros e os seduzia para a morte. Sem problemas, assegurei-lhe. Podemos simplesmente tapar os ouvidos. Há um grande barril de cera de vela no convés de baixo. Eu quero ouvi-las. Eu pisquei. Por quê? Dizem que as sereias cantam a verdade sobre o que a gente deseja. Contam coisas a seu respeito que nem você mesmo percebe. É isso que é tão encantador. Se você sobrevive e se torna mais sábio, eu quero ouvi-las. Quantas vezes terei uma oportunidade dessas? Vindo da maioria das pessoas, aquilo não teria feito sentido. Mas sendo Annabeth quem era, bem, ela se empenhava em livros de arquitetura grega antiga e gostava de documentários do History Channel. Acho que as sereias também podiam interessar. Ela me contou seu plano. Com relutância, ajudei-a a se preparar. Assim que avistamos a costa rochosa da ilha, ordenei a uma das cordas que se enrolasse na cintura de Annabeth, amarrando-a ao mastro principal. Não me desamarre, disse ela. Não importa o que aconteça, nem quanto eu implore. Minha vontade vai ser correr para a murada e me jogar. Você está querendo me tentar? Ha! Prometi que a manteria segura. Então peguei 2 grandes bolas de cera de vela e amassei até que tivessem o formato de tampões que enfiei nos ouvidos.
Annabeth assentiu com sarcasmo, dando a entender que os tampões de ouvido eram a última moda. Fiz uma careta para ela e fui para o timão. O silêncio era assustador. Eu não conseguia ouvir nada a não ser o sangue correndo na minha cabeça. Quando nos aproximamos da ilha, rochas pontiagudas assomaram no nevoeiro. Ordenei ao Vingança da Rainha Ana que as contornasse. Se chegássemos mais perto, aquelas rochas iriam retalhar o casco como lâminas de liquidificador. Dei uma olhada para trás. De início, Annabeth pareceu totalmente normal. Depois ficou com uma expressão intrigada. Seus olhos se arregalaram. Ela forçou as cordas. Chamou meu nome. Eu sabia só de ler seus lábios. Sua expressão era clara. Precisava se soltar. Era questão de vida ou morte. Eu tinha de soltá-la das cordas imediatamente. Parecia tão infeliz que foi difícil não libertá-la. Forcei-me a desviar os olhos. Encorajei o Vingança da Rainha Ana a ir mais depressa. Eu ainda não conseguia ver a ilha muito bem, apenas nevoeiro e rochas, mas flutuando na água havia pedaços de madeira e fibra de vidro, destroços de velhos navios e até alguns assentos flutuantes de aviões. Como a música podia desviar tantas vidas de seu curso? Quer dizer, com certeza havia algumas canções entre as mais tocadas que me faziam querer mergulhar nas chamas em queda livre, mas ainda assim, sobre o que as sereias deviam cantar? Por um momento perigoso entendi a curiosidade de Annabeth. Fiquei tentado a tirar os tampões de ouvido só para ter ideia da canção. Podia sentir as vozes das sereias vibrando no madeirame do navio, pulsando em meus ouvidos junto com o ruído do sangue. Annabeth implorava. Lágrimas escorriam em seu rosto. Lutava com as cordas como se a estivessem impedindo de alcançar tudo o que mais importava para ela. Como pode ser tão cruel? Parecia me perguntar. Pensei que fosse meu amigo. Olhei fixamente para a ilha enevoada. Tive vontade de destampar minha espada, mas não havia nada contra o que lutar. Como se luta contra uma canção? Tentei muito não olhar para Annabeth. Consegui fazer isso por cerca de 5 minutos. Foi meu grande erro. Quando não pude aguentar mais, olhei para trás e encontrei uma pilha de cordas cortadas. Um mastro vazio, a faca de bronze de Annabeth estava caída no convés. De algum modo ela conseguira se contorcer até pegá-la. Tinha me esquecido completamente de desarmá-la. Corri para a murada do barco e a vi dando braçadas desesperadas em direção à ilha, as ondas a arrastando direto para as rochas pontiagudas. Gritei seu nome, mas se ela me ouviu, de nada adiantou. Estava hipnotizada, nadando rumo à morte. Olhei para o timão atrás de mim e gritei, "Pare!" E então pulei da amurada. Caí na água e ordenei que a correnteza contornasse meu corpo num fluxo que me atirou para a frente. Cheguei à superfície e avistei Annabeth, mas uma onda a pegou, arrastando-a por entre duas presas de pedra afiadas como navalhas. Não tive escolha. Lancei-me atrás dela. Mergulhei por baixo do casco destroçado de um iate, trancei por entre uma coleção de bolas flutuantes de metal presas a correntes que, depois, percebi que eram minas. Tive de usar todo o meu poder sobre as águas para evitar que fosse esmagado contra as rochas ou preso nas redes de arame farpado, esticadas logo abaixo da superfície. Atirei-me entre as duas presas de pedra e me vi em uma baía em forma de meia-lua. A água estava atulhada de mais rochas, destroços de navios e minas flutuantes. A praia era de areia negra vulcânica. Olhei em volta, desesperado, à procura de Annabeth. Ali estava ela. Por sorte ou por azar, era boa nadadora. Conseguira passar pelas minas e pelas rochas. Estava quase na Praia Negra. Então o nevoeiro se espalhou e eu as vi, as sereias. Imagine um bando de abutres do tamanho de pessoas, com plumagem preta enlameada, garras cinzentas e pescoço rosado e enrugado. Agora imagine cabeças humanas em cima desses pescoços,
mas as cabeças humanas ficavam mudando. Eu não conseguia ouvi-las, mas podia ver que estavam cantando. Enquanto as bocas se moviam, os rostos se transformavam nos de pessoas que eu conhecia. Minha mãe, Poseidon, Groover, Tyson, Kiron. Todas as pessoas que eu mais queria ver. Elas sorriam de modo tranquilizador, convidando-me a prosseguir, mas não importava que forma tomassem, as bocas eram gordurosas e recobertas de restos de antigas refeições. Como abutres enfiavam a cara na comida, e tudo levava a crer que não tinham se banqueteado na Donuts Monstro. Annabeth nadava na direção delas. Eu sabia que não podia deixá-la sair da água. O mar era minha única vantagem. Sempre me protegera de um jeito ou de outro. Impeli o corpo para a frente e agarrei o tornozelo dela. No momento em que a toquei, um choque atravessou meu corpo e vi as sereias do modo como Annabeth devia estar vendo. 3 pessoas sentadas sobre uma toalha de piquenique no Central Park. Havia um banquete espalhado na frente delas. Reconheci o pai de Annabeth pelas fotos que ela me mostrara. Um cara de aparência atlética, cabelos cor de areia, com seus 40 anos. Estava de mãos dadas com uma linda mulher muito parecida com Annabeth. Ela estava vestida de modo informal, calça jeans, blusa de algodão e botas de caminhada, mas algo na mulher irradiava poder. Sabia que estava olhando para a deusa Atena. Ao lado dela sentava-se um rapaz, Luke. Toda a cena estava iluminada por uma luz cálida, amanteigada. Os 3 conversavam e riam, e quando viram Annabeth, seus rostos se iluminaram de satisfação. A mãe e o pai estenderam as mãos de modo convidativo. Luke sorriu e fez um gesto para que Annabeth sentasse a seu lado, como se ele nunca a tivesse traído, como se ainda fosse seu amigo. Atrás das árvores do Central Park erguia-se a silhueta de uma cidade. Perdi o fôlego porque era Manhattan, mas não era Manhattan. Estava totalmente reconstruída em mármore branco, deslumbrante, maior e mais grandiosa que nunca, com janelas douradas e jardins suspensos. Era melhor que Nova York, melhor que o Monte Olimpo. Soube imediatamente que Annabeth a projetara inteira. Ela era a arquiteta de todo um novo mundo. Ela reunira os pais, salvara Luke. Tinha feito tudo o que sempre quis. Pisquei com força. Quando abri os olhos, tudo o que vi ali foram as sereias, abutres horrendos com feições humanas, prontos para devorar mais uma vítima. Puxei Annabeth de volta para as ondas. Não pude ouvi-la, mas percebi que estava gritando. Ela me chutou no rosto, mas continuei segurando. Ordenei às correntes que nos arrastassem para dentro da baía. Annabeth me esmurrava e me chutava, dificultando minha concentração. Ela se debateu tanto que quase colidimos com uma mina flutuante. Eu não sabia o que fazer. Jamais chegaria ao navio, vivo, se ela continuasse lutando. Afundamos e Annabeth parou de se debater. Sua expressão ficou confusa. Então nossas cabeças afloraram e ela começou a lutar de novo. A água. O som não se propagava bem embaixo da água. Se eu conseguisse submergi-la por tempo suficiente, poderia quebrar o encantamento da música. É claro, Annabeth não ia conseguir respirar, mas naquele momento isso parecia ser um problema menor. Agarrei-a pela cintura e ordenei às ondas que nos empurrassem para baixo. Mergulhamos nas profundezas, 3 metros, 6 metros. Eu sabia que teria de tomar cuidado porque era capaz de suportar muito mais pressão do que Annabeth. Ela lutou e se debateu para respirar, enquanto bolhas subiam à nossa volta. Bolhas. Eu estava desesperado. Tinha de manter Annabeth viva. Imaginei todas as bolhas do mar, sempre se agitando, subindo. Imaginei-as se juntando, sendo empurradas até mim. O mar obedeceu. Houve um turbilhão de branco, uma sensação de cócegas, e quando minha visão clareou, Annabeth e eu tínhamos uma enorme bolha de ar ao nosso redor. Apenas as pernas continuavam mergulhadas em água.